Eu não sei se me lembro bem do Congresso, porque já faz tanto tempo. Agora, me lembro da preparação dele. Ele foi muito bem preparado. Houve muita discussão, muita troca de ideias. Tenho a impressão que os principais organizadores foram o professor Antônio Soares Amora, Jorge Sena e eu. Nós nos encontramos aqui, na Faculdade de Filosofia de São Paulo, na Rua Maria Antônia. Agora, me lembro que o Wilson Martins, o ilustre crítico paranaense, também participou de pelo menos uma conversa de planejamento. Mas foram basicamente o Jorge Sena, o Antônio Soares Amora e eu. Nós imaginamos tudo e assim foi feito. Eu me lembro que nós tivemos a ideia de fazer uma homenagem especial ao Álvaro Lins. Era um grande crítico que nós todos admirávamos. Se não me engano, talvez tenhamos convidado o Álvaro Lins, mas ele não pôde atender. E nem me lembro se ficou essa homenagem especial a ele. Mas essa ideia era uma ideia presente em todos nós. Depois nós fomos para Assis, e eu, como lhe disse, não fiquei até o fim do congresso, mas guardo a lembrança de que foram sessões muito sérias. A impressão que eu tenho é que todo mundo estava muito empenhado. Havia muita seriedade. Foram feitas comunicações originais e o tom de seriedade era muito grande. E ele teve um toque interessante. Creio que foi a primeira vez que os poetas concretos foram postos em primeira plana. Nós pegamos a novidade daquele tempo era a poesia concreta. E nós demos a eles, pela primeira vez, a oportunidade de aparecerem num evento importante e darem a sua mensagem. Isso eu acho que foi importante para o Congresso. De fato, uma coisa importante do Congresso é o número de pessoas que ou tinham já muito nome ou estavam fazendo nome. Nesse Congresso, por exemplo, eu conheci o João Alexandre Barbosa, que era um rapaz de 23 anos, vindo do Recife. Eu não sabia quem era. E lá o João Alexandre se revelou. Depois eu chamei o João Alexandre para trabalhar comigo. Quando ele foi cassado em Brasília, eu chamei para trabalhar comigo. Então eu me lembro disso, inclusive de conhecimentos que eu fiz, viajando do Rio Grande do Sul, um rapaz brilhante como o Paulo Ecker Filho. O Paulo Ecker, eu me lembro da atuação dele, que era muito boa. De Pernambuco, o Joel Pontes deu uma contribuição muito boa. E o pessoal do Rio de Janeiro. Houve naquele momento realmente uma presença dos centros culturais importantes do Brasil. Isso eu acho que foi muito positivo. Isso conferiu ao Congresso uma importância grande que se reflete nos seus anais. Os anais do Congresso de Assis são, a meu ver, das coisas mais importantes que houve até então em matéria de registro de atividade literária. Eu me lembro de 1954, o primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia. Foi muito importante. Fez anais muito importantes. Esses anais ficaram. A meu ver, os anais do Congresso de Assis ficaram também. Foi um marco. Participei depois, eu tenho a impressão que é fim de 1963. Pode ser impressão minha, no Congresso da Paraíba. Esse foi um congresso diferente, porque ele foi organizado em torno da figura do José Lins do Rio. Foi muito interessante, mas não teve a universalidade e a altura dos debates do Congresso de Assis. Uma coisa que eu acho que foi muito importante nesse congresso é que preciso não esquecer que, salvo engano meu, Assis foi a primeira faculdade de letras propriamente no Brasil. Porque, pela lei, as faculdades eram de filosofia, ciências e letras. Foram criadas 3, Rio Claro, Marília e Assis. E o professor Amora declarou imediatamente: eu não faço faculdade disso tudo. Eu vou fazer uma faculdade de letras. Então, embora tenha havido um nome, aí os outros decidiram também especializar e não fizeram tudo. Escolheram setores. Rio Claro nos tantos setores, Marília nos tantos setores, as 3 se completavam. Essa deliberação do Amora me parece que está um pouco na base da importância do Congresso, porque era o Congresso de uma faculdade de letras,
que chamava especialista de letras. Não havia nela outra especialidade. Isso eu creio que serviu, vamos dizer assim, para registrar a especificidade do Congresso de Assis. Muitas pessoas lembram a importância do Congresso para as suas carreiras. Né? Sim. Como marco, a experiência, alguns convidados que nós tivemos lembraram isso, né? Como tendo essa importância, talvez esse seminal de discussão de ideias, de propostas. Isso deve ter havido. Inclusive havia ali em Assis muitos jovens. O Roberto Schwarz, por exemplo. O Roberto Schwarz tornou-se um dos críticos brasileiros mais importantes, com renome internacional. O Roberto estava começando. Para mim, pessoalmente, o Congresso foi importante, porque foi numa comunicação ao Congresso de Assis, que depois eu desenvolvi, em que eu pude, pela primeira vez, publicamente, expor o meu ponto de vista da relação entre literatura e sociedade, mas não do ponto de vista sociológico, mostrando como é que o importante era o dado social ou o dado psíquico ser transformado em forma literária. Isso estava amadurecendo na minha cabeça. Eu já tinha tentado, inclusive em Assis, quando era professor, eu fiz uma comunicação sobre o Caramuru, do Santa Rita Durão. Foi o meu primeiro esforço para mostrar como é que o externo se transforma em interno. Como é que o social e o psíquico deixam de ser social e psíquico para se tornarem realidade estética. No Congresso de Assis, pela primeira vez, eu pude fazer uma exposição teórica disso. Para mim foi muito importante. Nesse sentido, eu estou lembrando que o professor Silviano Santiago, com quem eu tive contato, disse: foi um momento chave da minha carreira. Creio que o foi também para muitos da minha geração. Isso é um testemunho importante, certamente. Eu me lembro desses jovens todos lá, jovens de toda a parte, como eu digo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Rio, aqui de São Paulo, de Minas. Foi realmente muito importante. O senhor falou da organização, né, muito bem cuidada. A gente percebe isso, né, lendo os anais, de fato, como havia essa organização. Então, a gente percebe que há uma diferença grande em relação aos congressos, aos muitos congressos que há hoje em dia, né? Então, a mesa de trabalho, o relatório, a discussão, a apresentação de uma tese, a defesa dessa tese. O que havia, né, no funcionamento de um congresso como esse, que talvez falte, não é, para os congressos de hoje, para uma discussão aprofundada dos estudos? O que eu posso dizer a você, que dos congressos que eu conheci, o de Assis foi os que me pareceram mais bem realizados. Existe um retrato, uma fotografia boa, em que são o Amora, o Jorge Sena e eu. Eu acho que essa trinca, modéstia à parte, quanto à parte que me toca, essa trinca trabalhou bem. O Amora levou muito a sério. O Amora era um homem que fazia as coisas com muita seriedade. E o Jorge Sena tinha uma imaginação muito viva. E o Jorge era um grande espírito. De maneira que eu creio que foi possível, graças a isso, dar uma boa organização ao Congresso, o que justifica isso que você disse. O realce que esse Congresso teve. O senhor mencionou a importância dos anais, né? A respeito dos anais, o professor Carlos Felipe Moisés, né, no contato pessoal, disse: para mim, revisar página por página dos seus anais foi uma experiência marcante. Valeu por um curso inteiro. É muito bonito isso. Isso é um testemunho importante. Naquele tempo ele era um jovem, muito jovem, né? Já estudante ainda. Tornou-se um crítico muito importante. Mas foi um congresso muito bom. Eu acho que a Faculdade de Assis, depois eu perdi contato com Assis, mas a Faculdade de Assis foi uma faculdade que marcou época, a meu ver, na história do ensino da literatura no Brasil. Para mim foi muito importante. E o Amora conseguiu criar lá um espírito de entusiasmo pelo trabalho. Isso eu acho que deve ter continuado até hoje. Quando o senhor mencionou a criação das faculdades, né, no interior do Estado,
Claro que era uma iniciativa pioneira, né? Levar um curso superior para o interior. O professor Almeida Prado lembra, né, no depoimento que ele fez, que o Congresso, assim como a Revista de Letras, né, era um projeto de consolidação da faculdade. Isso nasceu ainda nas reuniões preliminares aqui no Instituto de Estudos Portugueses. Nós nos reuníamos aqui. A faculdade foi preparada muitos meses. E eu me lembro perfeitamente que no nosso projeto havia uma revista de letras, uma série de livros de crítica, ligados à crítica ao ensino, e eventos culturais, colóquios, congressos. Essas 3 coisas foram deliberadas no começo. Como digo, o que eu podia lhe dizer é isso, e apenas ressaltar, a meu ver, a grande importância cultural do Congresso.